Bom dia, amores! Vamos começando aqui nossa live de hoje. Deixa eu fazer um pedido. Se você está chegando aqui para participar da live, a gente vai falar de dor na cervical, dor na lombar, dor nas costelas. Pega uma toalha que a gente vai usar hoje para uma prática diferente, tá? Ou esse aqui eu trouxe o meu lencinho, tá? A gente vai usar assim, ó. Pode ser um lenço, pode ser uma toalha, uma mantinha. Vai lá pegar e vem para nossa live aqui. Deixa eu dar bom dia para quem está chegando. Bom dia, Suzane. Bom dia, Maria Inês, Marli, Maria de Lourdes, Deise, Simone, Francisca, Márcia, querida, minha aluna aqui. Que presente ter o seu comentário aqui. Obrigada por compartilhar. Olha só, gente, a Márcia acabou de entrar na nossa última turma do Liberte Sua Dor. E ela botou: estou aqui aguardando a live. Há 10 anos me disseram que eu teria que operar a cervical, que existe uma artrose e eu fiquei muitas vezes travada. Comprei o curso, estou fazendo os movimentos todos os dias. Hoje estou aliviada em apenas 8 dias do Liberte Sua Dor. Eu tenho que ler isso para vocês, gente. O alívio que estou sentindo na cervical não tem preço. Só agora percebo o quanto é ruim ficarmos com dor como se fosse normal. Não é, gente. Alivie sua dor também. Ah, querida, gratidão por compartilhar, Márcia. É uma alegria para mim. Então, eu falo para vocês, né? Tá aqui falando disso, que você não precisa ser refém da dor crônica, que você pode usar o seu corpo como instrumento. É algo muito real. Embora eu sei que pareça, não, eu já tentei de tudo. Então, muito obrigada, Márcia, pela sua partilha. Isso ajuda, né, as pessoas a verem o quanto é real. Ontem nós tivemos a nossa segunda mentoria com a turma do Liberte Sua Dor também. Foi muito gostoso. A Adriana também, minha aluna, botando: Kelly, ninguém merece viver sem o conhecimento do Liberte Sua Dor. É um presente do céu. O curso Liberte Sua Dor é sobrenatural. Obrigada, minha querida. E dizer para vocês que é uma alegria poder realizar esse trabalho, né? Trazer para você a possibilidade de aprender sobre o seu corpo, de deixar de ser refém de remédios e de achar que só tem cirurgia para o seu caso. Então, por isso que eu falo muito com as pessoas quando elas chegam por aqui: esgota primeiro as possibilidades naturais de você se cuidar. Antes de decidir, vou fazer, experimenta. A gente só vai usar o seu corpo, que é o maior instrumento que você tem. Então, bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando agora aqui. A gente vai fazer uma avaliaçãozinha, tá? De início. Maria de Lourdes, Denise, Rosângela, Rosana, Alda, bom dia. Maria de Lourdes, quem é meu aluno e está colocando aqui, o nosso suporte está de olho para entrar em contato com vocês, tá bom? Para dar toda a ajuda que você precisa. Todo mundo vai acessar. Oi, Zezé, minha linda. Bom dia, nossa madrinha. Oi, Raquel. Então, vamos lá. Temos novidades hoje também. Então, ó, quem está chegando agora, pega uma toalha para uma prática que a gente vai fazer maravilhosa para liberar o pescoço, que é uma delícia, tá bom? Então, hoje, meus amores, a gente vai falar sobre dores na lombar, na cervical, na coluna como um todo, né? E trata-se de uma live com muito conteúdo. Nós vamos ter 3 práticas aqui. E eu digo que ao invés de uma dor na coluna ser uma sentença, hoje vai poder ser uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você aprender a se cuidar de forma natural, uma oportunidade de mudar a sua visão sobre o seu corpo, né? Sobre o que você acredita. E eu falo isso porque nesses 20 anos como fisioterapeuta e com todas as formações que eu busquei, eu posso dizer para você: a dor crônica é um mapa que está instalado no seu cérebro, igual quando dá um vírus no computador e aquilo fica ali se repetindo. E esse mapa, ele tem que ser feito uma mudança nele. A grande notícia é que o nosso cérebro, ele está disponível o tempo todo para se transformar, mas depende de como a gente vai dar esses comandos para o cérebro, né? Se você no seu computador não usar o antivírus ali, vai ficar aquele vírus prejudicando todo o seu computador. Então, hoje é dia de mudança, é dia da gente poder olhar para as nossas dores de uma outra maneira, como uma oportunidade mesmo, como algo que precisa ser mudado.
né? Então, eu vou falar sobre essas dores na coluna. A gente vai mostrar hoje também. Será que a sua coluna, ela tá assim, né? Essa coluna, eu digo, é uma coluna rígida. Ela tem as curvaturas aqui, mas ela não tem mobilidade. A gente vai falar disso melhor. Ou será que a sua coluna, ela tá assim, ela tem mobilidade, ela torce, ela inclina, ela roda, né? Ela tem toda uma mobilidade. A gente vai falar também sobre isso já já, para a gente entender. Por isso que eu falo para vocês que o conhecimento liberta, né? E eu queria dizer que aliviar, né, dores pulsantes, dores de anos na coluna, é possível. A Márcia acabou de colocar aqui para a gente, há 10 anos tem uma indicação cirúrgica, e em 8 dias já está sentindo diferente. Não é milagre, é porque ela está aprendendo a usar a coluna, o corpo como um todo. Então, aquela sobrecarga que estava na cervical, ela está cedendo, e é lindo ver isso acontecer, né? Então, depois desse método natural, ver esse benefício acontecendo já com mais de 10 mil alunos, e poder dizer para você que a gente vai usar um instrumento, o mais poderoso instrumento que a gente pode ter para o alívio. Sabe o que que é? O seu corpo. E essa riqueza, né, é descobrir esse corpo como a grande maravilha que ele é, que a gente ignora, e a gente sempre acha que tem algo de fora que vai resolver, mas na verdade é você com seu próprio corpo, claro, seguindo uma sequência de movimentos, né? Então, queria te convidar para abrir a sua mente para a possibilidade de entender que às vezes, né, um simples movimentinho assim, em que você vai fazer isso, por exemplo. Aí fala assim, Kelly, que movimentos esquisitos, diferentes que você faz, mas nesse movimento você está enviando um sinal para o seu cérebro de conforto e segurança. Quando a gente pode fazer isso? Porque na dor crônica, amores, existe uma chavinha ligada do alerta, do medo de doer, do medo de travar. Então é muito comum que essa chavinha, ela tá ali piscando. Quando você faz esse tipo de movimento diferente, ou move o olho para um lado, a cabeça para o outro, você está falando assim: opa, estamos em segurança. Eu só posso fazer coisas diferentes que precisam da minha atenção se eu estiver seguro. E aí você vira uma outra chave, né? É uma chave dentro da sua estrutura cerebral, fazendo com que o botão da dor ele possa ser desligado, e o gatilho do alívio, do relaxamento e do bem-estar comece a ser sustentado no seu cérebro, modificando mapas de dor de anos. E eu sei que quando eu falo isso, principalmente se é a primeira vez que você está chegando aqui, pode parecer, né? Ah, Kelly, isso é coisa de ficção científica. Como assim? Dores de anos usando o corpo. Então, quero dizer para vocês que esse método, ele é validado pela ciência. E a gente vai experimentar hoje aqui, ao vivo e a cores, essa possibilidade, tá certo? Então, a gente vai fazer uma avaliação. Eu vou contar sobre uma possibilidade, atendendo a pedidos de vocês, e a gente vai para o nosso conteúdo entender como a gente pode aliviar de forma natural dores na cervical, dores na lombar ou na nossa coluna como um todo, combinado? Então, toma um momentinho e leva atenção para o seu corpo agora. Se você tiver incômodo em algum lugar, você vai dar uma nota e vai guardar essa nota para a gente ver no final como você vai ficar, combinado? Então, olha, 0 é sem dor, tá? Se você tiver sem dor, é 0. 1, 2, 3, até 10. 10 é o máximo de dor. Leva a sua atenção para essa parte do seu corpo agora que está incomodando, o que estiver te incomodando, e dá essa nota. E guarda essa nota com você, tá? Guarda essa nota aí. Não precisa botar nos comentários, que depois eu vou pedir a vocês para colocar as duas notas, o antes e o depois, tá bom? E eu queria muito dizer para vocês que a gente vai viver hoje, nós vamos ter 3 práticas muito poderosas e que elas são um aperitivo dentro de um universo de possibilidade. E aí, quem acompanhou aqui sabe que a gente encerrou as inscrições, inclusive a Márcia dessa última turma, do Liberte Sua Dor. E, amores, por mais que a gente mande mensagem, né? Tem gente que até fala, nossa, na época do programa da Kelly, toda hora eu recebo chamado, avisando.
E eu sei que quem acompanha, às vezes, até se aborrece, né? Ai, é tanta mensagem, mas quando a gente encerra as inscrições, sabe o que acontece? A gente recebe uma enxurrada de pessoas que ficaram de fora, que não puderam entrar no programa. E aí eu me sinto assim muito movida com essa missão de pensar, gente, esse ano não vai ter condições de abrir uma nova turma do Liberte Sua Dor. Porque a gente tem mentorias, é um acompanhamento muito próximo ali, e eu fico assim, nossa, quem perdeu essa chance agora vai esperar até ano que vem para poder entrar no programa. Então a gente abriu uma lista de espera e superou as expectativas. Então acontece, né? Passa o prazo, o cartão não virou, seja o que for. Então eu queria trazer hoje que a gente está vendo isso, tá? A gente recebe mensagens todos os dias, então a gente preparou uma possibilidade para quem quer terminar 2023 ainda livre das dores, né? Você poder apagar essas dores. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero oferecer para vocês, procurando com a minha equipe uma solução para essas pessoas. A gente vai oferecer um kit de emergência com 21 práticas de 21 minutinhos, né? Práticas de 21 minutinhos que você pode aliviar qualquer parte do seu corpo. Então, é como se fosse uma maneira de eu atender a todo mundo que está vindo nessa possibilidade, tendo um investimento de valor mais acessível. E essa foi uma solução que a gente encontrou para você não terminar 2023 refém da dor crônica. E essa solução vai ser o Alívio Express. Mas deixa eu explicar direitinho, porque esse é um programa mais acessível, feito sob medida para aliviar dores do corpo. E ele, você ingressando nele como uma possibilidade de uma jornada, você vai investir metade do valor do Liberte Sua Dor e depois, para você ingressar no nosso grande programa, né, que tem as mentorias, ele é um programa diferente, você pode abater esse valor. Então, foi o que a gente conseguiu fazer aqui para não deixar essas pessoas de fora. E aí eu vou disponibilizar essa oportunidade na próxima segunda-feira para um grupo restrito. Então, se você deseja, né, esse apoio, você é uma das pessoas que mandou mensagem para a gente, que está na lista de espera e quer começar o ano novo com o corpo renovado, tem um link que a minha equipe está deixando embaixo aqui, quem está no YouTube. E no Instagram, quem quiser saber dessa oportunidade, se quiser saber, vai escrever alívio nos comentários que a gente manda para você. Eu expliquei como vai funcionar o Alívio Express, tá bom? E vocês vão ter essa chance ainda esse ano. Então, ele é um programa organizado em 4 módulos com 32 práticas que exigem 21 minutinhos. E justamente por ser direto introdutório, ele é 50% do valor do programa avançado. Mas deixando claro aqui que você pode ter os benefícios do alívio, vai te ajudar muito nessa jornada para você já ter em 2023 o alívio das dores, e você depois pode abater esse valor e vir para a próxima turma do Liberte Sua Dor. Combinado, amores? Então, né, já tá as condições aqui, tem link no YouTube. Quem quiser aqui no Instagram, escreve alívio. E a gente vai para o tema da nossa... Vou pedir a hashtag também, quem está aqui acompanhando, a hashtag Viver Sem Dor. Você não precisa ser refém de um diagnóstico como uma sentença, tá bom? Deixa eu trazer, pegar minha água aqui. Um panorama sobre as dores nas costas, na cervical e nas costelas, né? Então, deixa eu responder para vocês. Primeiro, a gente entender por que as nossas costas doem tanto. E apesar de ser normal, tá todo mundo aceitando isso, né? Não é natural sentir tanta dor nessa região do corpo. A nossa coluna, ela tem essas curvaturas. A gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. E a gente usa muito pouco da combinação que a nossa coluna é capaz de fazer. Então, eu quero dizer para você que a sua coluna, ela não dói por causa da idade que você tem. Ah, mas é por isso mesmo, é natural ter artrose na coluna e ela fica. Não é natural. Então, a gente precisa trazer que essa coluna aqui, ó, ela é uma coluna muito suscetível a dores, a tensões musculares, a hérnia de disco, porque ela não tem mobilidade, ela é dura.
E isso tem muito mais a ver com os nossos hábitos de vida, com o que a gente faz todo dia, do que com a idade, do que com uma sentença que já é dada pela vida. Não é assim. E aí eu vou trazer hoje aqui a minha coluna linda e maravilhosa, que a gente pode resgatar juntos, porque a nossa coluna, amores, ela é um instrumento de vida muito maravilhoso, com toda a mobilidade. Eu queria trazer para você assim, ó, a nossa coluna, a inteligência da coluna, né? Tudo que a gente tem aqui, a gente tem uma estrutura, olha, que ela se expande, ó, a coluna ela pode se expandir, ela pode torcer. Isso aqui é uma coluna saudável, ó. Ela faz esse movimento naturalmente. Ela inclina para um lado e para o outro. Ela gira, ela pode fazer círculos ao redor de si mesma. Então, essa coluna, essa que a gente recebeu quando a gente nasceu. E os hábitos, o que a gente vai fazendo no dia a dia, vai tornando ela assim, ó. Não mexe para nada, vocês estão vendo? Ó? Isso é muito importante vocês entenderem. E aí, para falar no corpo, o que acontece aqui? Eu vejo muita gente assim, Kelly, eu não posso inclinar. Se eu inclinar para o lado, a minha coluna vai travar. Não é verdade. A sua coluna, ela foi feita e construída para você poder inclinar, rodar para trás, rodar para um lado, dobrar para frente, circular. Ó, a coluna, ela faz tudo isso. E não é a idade, não é uma condenação que você tem que ter uma coluna travada. Isso tem a ver com o que você está deixando até de fazer, não é nem com o que você faz. Os hábitos que a gente tem de ficar muitas horas sentado na mesma posição, não lubrificar as articulações, não se hidratar. A falta de líquido deixa os discos vertebrais ressecados. E é assim que começa o processo de artrose. Além da falta de líquido, os movimentos habituais que a gente faz de sempre usar o corpo do mesmo jeito, eu falo, gente, parece tão óbvio, né? Se eu pegar aqui, olha, eu vou pegar esse. Se eu tenho isso aqui como um disco vertebral e eu tô sempre com a pressão naquele ponto, sabe o sapato que gasta no lugarzinho? O sapato, tem gente que anda e o sapato gasta na lateral. Você tá sempre com a pressão naquele lugar. Qual vai ser o resultado? A cartilagem daquele lugar vai gastar mais. É assim que acontece com os discos vertebrais. Então, o que a gente faz? A gente vai resgatando a possibilidade de usar a coluna de várias formas. É o que a gente vai experimentar hoje aqui de 3 formas. Então, a primeira crença que você tem que diminuir é que você tem dor na coluna por causa da idade, porque a sua coluna está errada. Isso é pela forma com que você usa. E o que faz as costas travar? Por mais incrível que pareça, aquela travada nas costas tem muito mais a ver com o excesso de tensão naquele local, e o nosso corpo, ele é inteligente, ele é sábio. Quando ele trava, geralmente a musculatura segurou a coluna porque ela sentiu que tinha uma ameaça. Então a pessoa fala, Kelly, fui pegar um objeto no chão, pronto, travou a lombar. É como se os seus músculos, eles fizessem um trabalho assim, segura, segura, pá, aí trava. E aí quem nunca viu, né, quando tem aquele travamento na lombar, a gente tem um músculo aqui chamado quadrado lombar, você toca nele, ele tá uma pedra. A gente tem os paravertebrais ao lado das vértebras, aquilo está um cordão rígido. Na verdade, é uma tentativa do seu corpo de te proteger. E aí, o que acontece? O que eu vejo que é um outro equívoco, né? Que eu já ouvi muitas pessoas falando, Kelly, e aí quando trava, eu já fui recomendada a dar pausa, fazer repouso. E está comprovado por pesquisas que se você paralisa sua coluna, você tem muito mais chances de ficar com dor por mais tempo, a musculatura não solta e você tem recidiva desses travamentos na coluna. Recidiva é repetição, né? E aí, o que acontece? Aí muita gente pergunta, Kelly, mas o que eu faço? Então, a primeira coisa, se você travou a coluna, travou a cervical, travou a lombar, tem gente que pergunta, a gente bota gelo ou bota calor?
Nesses casos de travamento, o calor é muito mais recomendado. Então, né, preste atenção, porque são dicas que tomara que você esteja aqui ouvindo sem estar travado e travada, mas na hora que tiver o travamento, que você possa usar esse conhecimento a seu favor, né? Então, quando você travou a coluna, uma compressa de água quente, se você tiver a oportunidade de um banho quentinho, por quê? Porque a sua musculatura que está ali rígida, enrijecida, ela vai começar a relaxar. E aí eu vejo também uma prática muito comum até na fisioterapia da gente apertar muito aqueles músculos que estão duros. E eu digo, gente, não façam isso. Vamos trabalhar de fora para dentro, aumentando a circulação daquele músculo. Então, o calor é uma forma, uma massagem devagar, sem apertar demais o ponto, começa a soltar também a musculatura. A gente precisa passar a informação para o corpo de que está seguro. Quando isso acontece no cérebro, o cérebro manda a informação para o músculo e o músculo solta. Então é isso, o calor ele faz uma vasodilatação, ele relaxa a musculatura. Então o calor é bem importante quando a gente está com a nossa coluna travada, tá bom? Tem gente perguntando do livro aqui, Dri, minha querida, acompanha a gente por aqui. A gente vai preparar uma possibilidade linda para vocês receberem o livro em casa, tá bom? A gente vai informando. Acompanha por aqui que você vai saber, tá bom, minha querida? E aí, então, a gente pode... O que vai ajudar naquela fase aguda é isso, usar o calor, não parar de se movimentar, o que não quer dizer que você vai fazer movimentos com dor, né? A gente não deve forçar os movimentos do corpo, né? E aí a gente vai resgatar o mínimo movimento, por isso que os micromovimentos eles são tão indicados, porque eles vão te ajudar a lubrificar partezinhas que você não está usando da sua coluna. Então é bem importante a gente incluir os micromovimentos, né? E a gente começar a ficar mais curioso sobre o nosso corpo, como a gente está usando, né? Será que a gente, quando tem um sintoma de dor, a gente tem que olhar o nosso colchão, que fica todo mundo preocupado com isso, né? Kelly, eu tenho que ver, então, trocar meu colchão, trocar o travesseiro. E eu posso dizer assim, é lógico que o colchão, ele tem um tempo de utilidade, ele tem um molde que vai fazendo do seu corpo deitar e se encaixar naquele colchão. Então, pode ser uma opção, mas não vai resolver na causa. Se você troca o colchão e não faz nada com o seu corpo, você vai ter de novo e de novo dores. Porque você não está mudando a maneira com que você usa o seu corpo. E, amores, esse é o recurso mais poderoso e mais simples que a gente pode ter. Então, vou trazer um exemplo. Vou contar uma história de um rapaz na cervical que, de repente, vai servir para você identificar algum hábito. Eu falo que a gente identificar hábitos que travam o nosso corpo é um tesouro escondido que a gente habitualmente a gente não olha. Então, olha bem, chegou um rapaz, na verdade um senhor, para eu atender no consultório, ele chegou assim, ó. Oi, bom dia, tudo bem? Olha, eu vim aqui, um amigo me pediu para te procurar, porque o meu pescoço, sabe, eu tenho uma dor aqui desse lado, ele tá muito tenso, o outro também tá duro, e eu tô com a indicação de cirurgia. Então, acho que eu vou fazer uma cirurgia, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu vivo com essa dor o tempo todo. E aí eu falei para ele, tá bom. Então é aquilo, né? Eu tô vendo que a cabeça tá assim, mas a pessoa, ela não tá percebendo. Então, o que eu falo muito do que vocês não conseguem aliviar uma dor é porque ninguém ensina a vocês a perceber o próprio corpo. E isso é muito importante. Então, olha só que interessante, ó. Aqui, olha que interessante. Você fica com a cabeça assim e você não está percebendo. Você está pressionando essa região do seu pescoço o tempo todo e não está se dando conta. Aí eu falei para ele assim, vem cá. O que você faz? Eu falei, ele deve ter algum hábito que o pescoço dele fica inclinado ali, ele não está vendo. E aí, conversando, fazendo uma avaliação, perguntando, sabe o que eu descobri? Ele era um senhor viúvo, morava sozinho.
e ele passava horas no sofá vendo televisão, deitado para esse lado. E aí eu falei para ele, olha só, você... Deixa eu ver se eu melhoro a nossa luz aqui. Aí eu falei assim, você... Quando deita no sofá, que lado você deita? Ele, eu deito para cá. Então, eu já vi que ele ficava com a cabeça assim. Quanto tempo você passa ali? Ah, Kelly, às vezes eu fico 4, 5 horas. Eu chego, me jogo no sofá, fico vendo TV, um programa atrás do outro. Aí eu falei, olha que interessante. Então tá, fiz a sessão, liberei um pouquinho da musculatura e falei assim, vou te dar uma recomendação. Você vai, a partir de hoje, você vai deitar para o outro lado do sofá. A gente vai mudar esse hábito que está moldando o seu corpo. Eu nem falei para ele que a cabeça dele estava torta, que ele estava errado. Eu falei que era um hábito e que ele ia para o outro lado. Gente, foi incrível. Uma semana de mudança, ele chegou assim, Kelly, como o meu pescoço se liberou. Então, por que eu trouxe isso? Isso é tão importante, amores. Nos hábitos da sua casa, em que não tem nenhum profissional com você, você pode estar fortalecendo a dor ou aliviando a dor. Então, prestem atenção nesses hábitos. Quando você estiver com muita dor, não olha só, tá doendo, não tá doendo. O que eu estou fazendo agora? E talvez você perceba que você está com o peso todo num lado do quadril e você nunca se deu conta que o seu peso estava naquele lado do quadril. Então, são coisas muito simples, mas muito importantes para transformar a dor, tá certo? Então, ao mesmo tempo, isso apropria você da sua saúde, né? Então, a gente não adianta mudar o colchão, querer trocar tudo da casa se você não trocar os seus hábitos. E tem os cuidados também para levantar e sentar, que eu não digo que é uma maneira correta, mas é uma maneira inteligente de levantar da cadeira. A gente senta e levanta o dia inteiro, certo? Então vamos fazer uma experiência agora, já como quase uma prática. Deixa eu botar aqui, eu vou chegar um pouquinho mais para trás da minha cadeira. É muito natural que a gente se levante, né? Sempre, nem percebo, Kelly, eu nem sei como eu me levanto. Tá tudo bem, o nosso corpo é inteligente, é para usar sem ficar pensando em tudo. Mas olha só que interessante. Quem tem dor na cervical e na lombar precisa cuidar. O que eu vou te recomendar? Vamos experimentar comigo aqui. Chega na ponta da cadeira. Você vai chegar agora, se você está sentado, sentada, senta na pontinha da cadeira. Eu vou chegar até mais para trás, vai ficar um pouquinho escuro ali no YouTube, mas vocês vão entender o que a gente vai fazer. Coloca os seus pés mais para trás. E sente a planta dos pés no chão. A força para levantar vai vir dos pés e não da coluna. Se você aprender a fazer isso, você tem uma liberdade de não forçar a sua coluna cada vez que você senta e levanta. E vem cá, quantas vezes você senta e levanta por dia? Já é uma coisa de fazer do seu dia a dia uma forma de cuidar da dor. Então, o que a gente vai fazer? Você vai deslocar o seu tronco para frente e você vai sentir que tem um momento que o bumbum descola da cadeira. Esse é o momento de levantar. Então, experimenta comigo. Leva o corpo à frente. Lá, ó, não tem força nenhuma na coluna. A coluna está livre. Você está usando a força das suas pernas para levantar. Vamos experimentar. Leva o corpo para frente e deixa a força vir nas pernas. E aí volta e senta. E o Feldenkrais, ele falava o seguinte, quando a gente faz um movimento que a gente pode repetir várias vezes sem esforço, a gente está usando o corpo de forma inteligente. Então, por exemplo, eu poderia levantar e sentar aqui umas 500 vezes sem sentir esforço. Eu estou usando a força dos ossos. Eu estou usando a conexão óssea. Quem experimentou aí, me diz se teve diferença em sentir os pés empurrando o corpo e não a coluna para levantar. Coloca nos comentários para mim. Coloca nos comentários. Quem experimentou o jeito de levantar, deixa eu atualizar os comentários de vocês. A Leia botou que teve uma queda, bateu a costela. Olha, minha querida, se você fez o raio-x e não teve nenhuma fratura, você pode fazer, tá bom? Pode fazer sim, vai até te ajudar. Com certeza, lá o Ilceia colocou. Senti sim, já uso desde que você ensinou na mentoria. Que bom, minha querida.
Helena, senti diferença. E quando você não tem força no joelho? Então, Nelma, aqui que está um grande segredo do método. A gente não vai usar a força muscular, é a força dos ossos, é reconectar o esqueleto. Se você colocar os pés um pouquinho para trás na cadeira, inclinar o seu corpo para frente, você usa muito pouca força muscular e usa mais a força das pernas, tá? Dos ossos para te ajudar. Muito mais leve a Lucimar. Muito bom, senti diferente, não senti dor, a Maria Geralda. A Vera Lúcia botou muito bom. O jeito certo de usar o corpo, a Harumi. Muita diferença, a Rosângela. E aí pense, aqui no Instagram também, muita gente colocando muito melhor para levantar. A Marilite. Maria Aparecida, muita diferença. Neide, muita diferença, muito bom. Entendem, amores? E aí pensar assim, o seu corpo, ele é esse instrumento maravilhoso que você já está usando o dia todo. Imagina se você começa a usar isso com essa inteligência de simplicidade, né? Muito lindo. Obrigada pelos comentários aqui, bastante comentário, muita gente sentindo, né? Muito melhor levantar dessa forma. Raj assistindo da Alemanha, que bom, senti muita dor no joelho. Provavelmente, Ingrid, você levou a força que vinha para a coluna para o joelho. Existe, meus amores, isso é biomecânica. Colocar os pés, vamos fazer mais uma vez, o pessoal está pedindo. Então vamos lá, ó. Você vai colocar os pés para trás, os pés estão mais perto do pé da cadeira e você vai deslocar o seu tronco. Quando você desloca o tronco, o bumbum levanta da cadeira. O bumbum ele já sai sozinho. Nessa hora, você usa o movimento para frente e para cima. E aí você levanta. Não precisa fazer uma força com as pernas para levantar. A gente chama do momentum biomecânico, sabe? Peraí, aí. É um momento de levar o corpo à frente e subir. Levar o corpo à frente, olha, eu não estou fazendo esforço nenhum e eu não estou usando força da musculatura da perna. Eu estou usando a força dos meus ossos lá embaixo, que me tira o bumbum do chão e eu subo. Então, ó, olha como isso é uma coisa tão simples. A Paula, bem-vinda, Paula. Então, é dizer, e é claro que é um treino. Vocês nunca fizeram a primeira vez, então vamos repetir. Vamos fazer mais, né? Então, queria dizer para vocês que não depende da força no joelho. É o uso das conexões ósseas, tá? E isso a gente vai aprendendo no programa, né? Os meus alunos, eles vão aprendendo a cada dia usar os ossos. Os nossos ossos são muito fortes. E a gente acha que tudo depende da musculatura. Alongar o músculo, fortalecer o músculo, relaxar o músculo. Eu falo, pobres músculos, eles ficam cansados também, né? Então, coloque em prática. A cada vez que você for sentar e levantar, lembra de mim. Fala, opa, como é que a Kelly falou? Mas como será? E você, ao longo do dia, já está cuidando de dores, né? Então, é isso. Vamos lá. Grande diferença ao levantar, impressionante, muito bom levantar assim. E aí dizer para vocês, amores, que existem muitas maneiras naturais da gente cuidar do nosso corpo. Eu sempre falo, né, pobres músculos, porque os músculos, eles acabam sendo responsáveis por sustentar a nossa postura. Isso não é função do músculo. Os ossos, eles são, né, o esqueleto, ele é a força base, é a coluna da casa, sabe? A coluna que sustenta. E os músculos, eles deveriam, né, a grande maioria, deveria servir para a gente se mover com leveza. Só que quando a gente está usando a musculatura para segurar a postura, pronto, travou o osso, travou o músculo, ó, aqui não tem... E vai ter o quê? Dor. Porque vai ter tensão, o músculo vai estar muito mais contraído do que ele precisaria estar e a gente vai gerar dor. E aí, amores, esse aprendizado não tem preço, isso é um treinamento, né? É um processo que eu falo para vocês que é quando a gente vai dando esse estímulo diariamente na sequência adequada para o corpo, não tem mágica.
Por isso que muitas pessoas perguntam, Kelly, mas eu faço um movimento aqui com você, é ótimo, e a dor volta. Claro, você tem um mapa de dor funcionando no seu cérebro. É preciso permanecer para o alívio ficar permanente, né? Então tem que fazer a sequência, o dia a dia. E aí eu quero trazer uma outra possibilidade aqui também, que é o escalda-pés. A gente, quando coloca os nossos pés na água, a gente está relaxando, mandando também uma informação de relaxamento lá para o nosso sistema nervoso. Então, você fazer um escalda-pés, uma água com cuidado. Eu sempre recomendo a água morna para quente, em média 37, no máximo 40 graus, porque a intenção não é queimar os seus pés, né? É trazer essa sensação de calor, que traz um relaxamento. Você pode botar umas gotinhas de óleo essencial, lavanda, por exemplo. 5 gotinhas de óleo de lavanda numa bacia com uma água quente, colocar os seus pés ali. É impressionante você falar, Kelly, por que isso resolve? Eu estou mexendo no pé e eu falo tanto para vocês. O corpo, ele é um todo. Quando você está com o seu pé numa água quentinha, o seu sistema nervoso entende que não há perigo. Então, o simpático, que é a parte do nosso cérebro que fica focada na dor, ela fala, ai, que gostoso! E você tem uma liberação de tensão muscular generalizada no seu corpo. E eu nem estou entrando aqui no Ayurveda, que diz que a gente tem os pontos dos órgãos na planta dos pés, que é usado muito na reflexologia, ligado à medicina chinesa, mas o Ayurveda também tem. Então, é uma maravilha, né? Você poder usar coisas naturais para cuidar do seu corpo, gente, né? E aí eu quero dizer para vocês que então eu trouxe essas dúvidas, né, para trazer um pouquinho do conhecimento. E eu vou deixar aqui, a gente vai começar agora as nossas práticas. Então, quem chegou depois, faz rapidinho uma avaliação de 0 a 10. Quanto que tá a dor que você sente agora? 0 é sem dor, 1 é um pouquinho de dor, até 10 é o máximo de dor. Faz essa avaliação, guarda esse número com você e a gente vai para a prática. Então, quem não pegou, pega lá uma toalhinha, uma manta, um lenço, tá? O método que eu idealizei, né, para te levar da dor ao alívio, ele é inspirado no físico Moshe Feldenkrais, né, que em 1945 ele idealizou sequências de movimentos para aliviar dores pulsantes que ele mesmo tinha. Ele teve uma lesão no joelho e ele começou a desenvolver o método ali. E segundo a base dele, né, mover o nosso corpo de forma suave e devagar ajuda a lubrificar as articulações. E eu quero trazer mais um dado que o Feldenkrais naquela época ele nem tinha comprovação científica que a gente já tem hoje, mas a gente sabe hoje que só micromovimentos estimulam a liberação do líquido sinovial. O que é o líquido sinovial? É o líquido que lubrifica as nossas articulações. É esse líquido aqui, em cada partezinha dessa, que permite com que eu movimente a minha coluna com liberdade. E um ponto que é importante, eu sempre falo para vocês, é hidratar o corpo, para já ajudar esse processo. E agora nós vamos experimentar os micromovimentos. Vamos fazer? Olha só, o primeiro que a gente vai fazer, para lubrificar e liberar nosso pescoço, só que a gente vai trazer a seguinte coisa, eu quero fazer um pre-teste com você, sem forçar, tá? Do jeitinho que você tá, você vai virar o pescoço para a direita, sem ir no limite. Marca um ponto aonde é confortável para você a sua direita, o que você enxerga, volta ao centro e marca um ponto à sua esquerda. Até onde você enxerga, a gente vai ver como a gente amplia a mobilidade do nosso pescoço, tá bom? Então, vamos lá. Aí, a gente vai pegar nossa toalhinha e a gente vai colocar bem na base do pescoço. Já já eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? Tô vendo aqui. Vamos focar na prática aqui no intervalinho, eu vou responder, tá, Neuza? Então, vamos lá, ó. A gente vai pegar, segurar aqui também, pertinho do pescoço a toalha, e vai tracionar um pouquinho para baixo, mas cuidado, não é para forçar o seu pescoço, é uma puxadinha firme para cá,
Deixa os ombros soltos, tá? Não vai fazer isso tensionando os ombros, ó. Então, desce os seus ombros, as mãos elas vão ajudar o processo. Você vai tracionar um pouquinho a toalha para baixo e vai fazer um movimento pequenininho de dizer sim, o maxilar solto, a boca entreaberta. E mexe a cabeça bem pouquinho. É pequenininho o movimento, tá? E a gente pensa que está cuidando só da cervical, a gente está trabalhando toda a nossa coluna quando a gente faz isso. Vocês já vão ver a mágica. E aí a gente vem, sobe, bota agora no meio do pescoço e agora você vai tracionar um pouquinho para frente, tá? Mas o movimento é pequeno, amores, nada com muito esforço, tá? Traciona um pouquinho e faz aqui, ó, fazendo sim. Maxilar solto, a respiração livre e alguns movimentos do sim. Vamos lá. Se vier bocejo, deixa abrir bem a boca, boceja o corpo relaxando. E aí você vai subir mais uma vez, nós vamos para mais a base da coluna aqui da cabeça. Traciona para frente, cuidando para não forçar os ombros, deixa os ombros baixos e como se o paninho desse um apoio mesmo lá para sua cabeça, você vai para trás e para frente. Maxilar solto. E aí pode parar, solta o paninho e fecha os olhos um instante. Então vocês avaliaram, né? Nós vamos ter mais 2 práticas, espera para a gente fazer a nossa avaliação final, tá? E aí observa agora só a sensação da sua coluna. Pode ser que você já tenha sentido que a sua coluna já se ajustou aí de um outro jeito. Ela pode ter se organizado mais, ela pode estar mais relaxada, não sei o que você sentiu. Mas leva atenção. E aí devagar você vai abrir os olhos e vai olhar. Vê se mudou o seu campo de visão. Vê se você consegue enxergar mais longe. Nossa, para mim muda de uma forma assim muito surpreendente. Eu mesma me surpreendo a cada vez que eu faço esses movimentos. Me diz aí como foi para você quando você olhou. E aí eu queria dizer para vocês assim, vocês sempre trazem muitas dúvidas, trazendo outros diagnósticos. Eu vou anotando aqui, tá, Evelyn? Eu vou fazer uma live sobre tendinite de punho e a síndrome de De Quervain. Mas se você estiver na fase aguda, você pode botar a mão no gelo. O gelo ajuda um pouco, mas é preciso entender como você está usando aqui para estar gerando toda essa sensação aqui, tá? Então a gente vou anotar o seu pedido para fazer uma live para você, tá bom? E a Neuza perguntou aqui se é errado esfregar os olhos. Não devemos esfregar os olhos. Nossos olhos são muito delicados. Se o olho está seco, você pode piscar mais o olho ao longo do dia. Ingerir bastante água também, que vai ajudar. E lavar, colocar água geladinha ou fazer uma compressa com algodão com água geladinha ajuda a diminuir essa sensação, essa vontade de coçar os olhos, tá bom? Como é que foi para vocês essa prática? Me conta aí. Perfeito. O meu lado esquerdo ficou mais amplo que o direito. Um lado menor que o outro. Nossa, que legal, maravilhosa, mudou bastante. Sim, aumenta, ampliou bastante. Que diferença. Gente, é mágico. E dizer para vocês, olha que a Zezé, 360, Zezé, a Carmen, impressionante, muita diferença. Ampliou bastante o movimento da visão para o lado esquerdo, que estava meio travado antes. Espetacular, aumentou consideravelmente, mudou sim. Então, meus amores, isso, né? A Clívia botou sim, o alcance de visão aumentou. Eu também tenho tendinite no punho. Vamos anotar isso aqui para fazer para vocês, tá? E aí dizer, amores, que é assim, olha só. Uma praticazinha, você virar e poder ver como você amplia, porque você deixou de usar o pescoço isolado. Muito da dor na cervical que a gente tem é da gente só usar aqui, ó. A gente não usa o corpo como um todo e a gente força.
essa engrenagem. É como se eu ficasse só aqui, ó. E isso desgasta. Se você pensar numa máquina que só usa um pedaço ali, ó, vai gastar. Quando você começa a incluir toda essa estrutura, a pelve, e usar o corpo como um todo, você não sobrecarrega nenhuma região. Essa é a sabedoria que eu faço convite sempre para vocês, né, poderem vivenciar aqui. E aí, vamos lá. Um outro ensinamento muito importante do Feldenkrais é que mover partes sãs do nosso corpo é essencial para ajudar aquela parte que está sobrecarregada. E, gente, aqui tem um pulo do gato. É a grande diferença em relação aos tratamentos tradicionais. Em vez de focar, por exemplo, está com dor no pescoço, vamos só alongar a cervical. Estica para lá, estica para cá, puxa, dói. Com esse método inspirado no Feldenkrais, você vai mover outras regiões para ajudar aquela que está sobrecarregada. E esse é um grande pulo do gato. E as partes saudáveis vão mandar mensagens de alívio lá para o seu cérebro para ajudar aquela que está muito dolorida. Então, a gente vai fazer uma prática com os braços que ajuda a aliviar a dor na coluna. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver nos comentários de vocês. Vamos lá e depois no final nós vamos ter nossa grande avaliação, tá bom? Muito lindo, né? Vocês ficam muito surpresos também. E eu também fico. A cada vez eu também fico muito surpresa, né? Como é gostoso a gente poder mudar de uma forma natural. A gente vai segurar os braços assim. E agora eu queria que a gente pensasse numa gangorra, mas que você pudesse usar a pelve. Então a pelve, ela vai arrebitar e ela vai voltar para trás. E a gente vai usar os braços, ó, como se o braço fosse para frente, né, apontando o cotovelo para o teto e depois para o chão, mas a sua coluna ela vai junto. Então, ó, os braços vão para baixo, os braços vão para cima e a coluna tá junto acompanhando, certo? Então vamos deixar a coluna fazer esse movimento, ó. Maxilar solto, respiração livre. E você vai fazer algumas vezes, deixando a sua coluna inteira participar desse movimento. Ó. Arrebita o bumbum, enrola a coluna. Arrebita o bumbum, enrola a coluna. Usa os pés no chão para sentir a força dos ossos. E aí pode parar, faça uma pausa, solta tudo. E sente, amores, a pausa é fundamental para o cérebro entender que algo está diferente, que algo mudou. Então, feche os olhos e observe o efeito desses movimentos. O que o seu corpo te conta agora? O que o corpo te conta? E aí, volta para cá. E nós vamos também, eu queria muito trazer isso, a gente vai fazer agora, para encerrar nossa live de hoje, né? Gostaria muito que você fizesse a espiral libertadora. A espiral libertadora agora, nós vamos juntar todos os movimentos que a nossa coluna pode fazer. Mas eu queria muito trazer um instrumento que eu ensino para os meus alunos e faz total diferença, que é o poder de visualizar o movimento. Essa técnica é chamada imagining. É uma técnica com comprovação científica de que quando a gente visualiza um movimento, ele está acontecendo no nosso corpo de verdade. E isso, né, com eletrodos na cabeça, e fala assim, ó, imagina que você está correndo e o cérebro manda todos os estímulos para o corpo como se você estivesse correndo. Então, por que eu trago essa ferramenta? Para você nunca forçar o seu corpo. Se você não conseguir colocar as mãos aqui, por exemplo, a gente vai ter um movimento, vai colocar as mãos no topo da cabeça. Se você não puder, você vai deixar os braços ao lado do corpo e vai só circular a sua coluna. Então, eu vou dar adaptação e queria que vocês conhecessem essa ferramenta. O poder da visualização é poder respeitar o limite do seu corpo e não gerar mais dor. A gente não quer fazer movimento que vai gerar dor. A gente quer mandar informação para o cérebro que ele pode soltar as tensões musculares. Combinado? Então, vamos lá. A gente vai colocar, então, quem não puder colocar as mãos na cabeça, vai deixar as mãos ao lado do corpo. Eu vou até começar assim. E a gente vai
fazer um círculo com a nossa coluna, deixando toda a coluna se mover. O maxilar é solto, a respiração é livre e você não está forçando nada, você está deslizando. Imagina você dentro d'água, fazendo um movimento circular com a sua coluna, e o movimento ele é gostoso e todo o corpo acompanha. E quem puder, vai colocar as mãos como se o cotovelo fizesse um círculo na frente e vai girar algumas vezes numa direção, soltando a coluna. E aí a gente vai mudar a direção para o outro lado. Sempre tem um lado que é mais fácil do que o outro para fazer. Vai girando, soltando devagar. E aí pode parar, faça uma pausa. Observa o apoio agora. Pode parar, solta tudo. E sente como fica o apoio do bumbum na cadeira. O que o seu corpo te conta quando você resgata toda essa mobilidade que a sua coluna tem? E aí eu vou te pedir para levar a atenção para o seu corpo e aquela avaliação que você fez inicial de 0 a 10. Você deu um número no início da live. Eu vou pedir agora para você ver quanto que está agora, nesse minuto. E aí sim, queria que você colocasse nos comentários para mim a nota que você deu primeiro e a nota que você deu agora. Como você está se sentindo agora? E aí a gente vai poder interagir um pouquinho, né? Eu quero saber como foram essas práticas para vocês. E aí, quem puder, pode ser feito de pé, Tânia. Quem puder dar uma caminhadinha para sentir o efeito também no andar, a gente parece que fica com um andar muito mais leve. Eu já vou interagir com vocês e eu quero ver esse alívio. Anota antes e depois. Olha, a Márcia de 5 foi para 0. Que bom, querida. A Esther de 10 foi para 4. A Rosa de 6 foi para 2. A Arune de 3 foi para 1. 3 foi para 1 também. A Maese. 10 para 5 a Rita. Rosângela 7 para 3. A Vera de 5 para 1. A Sebastiana de 8 para 6. A Geralda de 5 para 2. A Doristela de 3 para 0. Que lindeza! A Clívia de 4 para 1. Rosângela 6 para 2. Maria Helena de 10 para 6. Aqui, ó. Vera 4 para 1. Elizabeth de 10 para 7, Risolene de 3 foi para 0. Olha que maravilha, amores. Eu sempre falo isso para vocês. De 4 para 1 a Jaque, de 6 para 2, efeito maravilhoso de alívio. De 8 para 3, de 9 para 7 a Evelyn. Que bom, querida. De 10 para 5, de 9 para 1 Eneide. E, amores, olha, é lindo demais nessa partilha. Sabe o que eu falo? Nessa hora, o seu corpo está provando para você que você pode ter muito mais alívio do que você imagina. A gente, com poucos minutinhos de prática, né? Vocês conseguem liberar os analgésicos naturais do seu corpo. E, Jurema, realmente é incrível. Mas, para mim, é totalmente incrível, né? É o resultado de anos de estudo, de poder buscar as comprovações científicas para vocês e entender o que a gente está fazendo. Por isso que eu explico tanto, né? Às vezes a pessoa fala, Kelly, fala o movimento e pronto. O conhecimento liberta. Se você vai entendendo o que está acontecendo no seu corpo e junto com isso você faz a prática, o resultado é outro. E aí, meus amores, olha, a Maria Loá de 5 para 0, de 5 para 2, é lindo demais. A Rose de 6 para 2, a Itagira 0, querida, que bom te ter aqui. É muito delícia, né? Aí o Céia de 6 foi para 3. É muita delícia. A Rose de 6 para 2. Resgatar essa possibilidade no nosso corpo. A Cleide de 3 foi para 0, né? Então, a gente tem que aprofundar esse olhar. A Maria de Lourdes de 8 para 0, né? O conhecimento liberta, Itagira. Realmente é um lema que eu vou adotar com vocês. E eu quero dizer, amores, que eu fico muito satisfeita, né? Vendo como vocês têm um alívio imediato.
Mas eu sinto também, tenho que dizer para vocês que não é o suficiente, porque a dor ela pode voltar. A gente tem um mapa da dor montado no cérebro, né? E eu queria muito dizer para vocês que é isso, a gente tem muitas possibilidades. Eu recomendo muito que você permaneça por aqui. Pode não ser o seu momento, vai ficar gravada, tá, Maria Regina? Pode não ser o seu momento de ingressar num dos programas de acompanhamento que eu ofereço, mas eu estou sempre aqui trazendo de forma gratuita para você esse conhecimento.